Senhores e senhoras, com o coração batendo forte e a cabeça tranquila, estamos começando mais um Caça-Like, o primeiro podcast do Grupo Selma. É isso aí. E já que o nosso tema de hoje é startup, nós vamos começar oportunizando para cada um dos convidados aí um pitch de 1 minuto. E eu vou nomear meu amigo Felipe para ser o meu assistente de pitch. Felipe, está pronto? Tô sim, Ricardo. Bora lá, cara. Legal que sou eu, porque eu sou um mentor de pitch. O que eu faço todo dia é trabalhar pitch com diversas startups em todo o país. Hoje eu dou mentoria em vários hubs, vários grupos de inovação em todo o país. Eu estou, por exemplo, no Instituto Caldeira, Nina Hub, Acate, InoveNow, Distrito, vários ambientes, e eu trabalho normalmente, conheço normalmente 30 startups novas todo mês, sempre trabalhando a questão do pitch. Mas além disso, também trabalho com várias grandes empresas, trabalhando também a questão do pitch nos programas de inovação. E lá eu também dou palestras sobre oratória, negociação e inovação também. E eu estou em empresas como, por exemplo, Ambev, Elo, Baia, iFood, Grupo Pão de Açúcar, em todas elas sempre trabalhando em pitch. Então, pensou em pitch, poxa, vai ver lá o conteúdo do Fala Felipe Costa, que lá você vai encontrar mais conteúdo bom sobre isso, viu? Ainda 2 minutos, hein? É bom botar podia ter usado mais tempo, né? Felipe, é bom botar o cronômetro para os nossos Pra eles verem, pode deixar. Quem será agora? Quem será agora o próximo pitch? Vamos lá. Vai, pode ser eu. Calma. Eu sou Juliana Nogueira, sou cientista social, formada pela UFMA e mestra em Cultura e Sociedade, também pela UFMA. E estou finalizando o mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural. Logo no mestrado, eu já iniciei o estudo sobre tecnologias, participei da criação do Museu Afrodigital do Maranhão, que é uma rede internacional de museus afros. E lá eu comecei a desenvolver também esse pensamento para a inovação. Hoje eu sou CEO da QTM Health Tech, que é uma startup que conecta terapeutas a pacientes e coworkings. E também sou CTO e sócia das 2 startups da EduEdTech, que é uma startup de educação de impacto social, além de ser líder do Squad de Projetos Nacionais da Comunidade São Luís. Uau! Faltou 9 segundos ainda pra gente matar. Difícil, né, cara? Difícil. Nossa, agora nosso amigo Daniel. É sempre difícil ser o último, porque quando a galera fala assim, é agora. Minha vez, né? Então, Agora Daniel. se vira no minuto. Então, pessoal, eu sou Daniel Pereira, fora do LinkedIn. Eu sou uma pessoa apaixonada por cuscuz e apaixonada por surf. Então, são 2 espaços que vocês vão me encontrar. Comendo, como bom nordestino, comendo um bom cuscuz e surfando de vez em quando aqui na Orla do Maranhão. E no LinkedIn, eu sou uma pessoa que trabalha e ocupa muitos espaços. Eu sou estou como analista de inovação no programa Inova Maranhão, que é a maior política pública do governo daqui do estado. Eu mentoro e trabalho trabalhei com mais de 200 startups. Agora a gente está indo para a próxima fase do programa do Centelha, em que a gente vai trabalhar com 28 startups especificamente alocando recursos. Eu também sou professor universitário, né? Então eu trabalho especificamente com a parte de inovação. Hoje eu sou, assim como o Felipe, um dos mentores dentro do InoveNow, então a gente trabalha com startups o tempo todo. Eu falo muito sobre inovação aberta, sobre produtos e sobre análise de dados. Se vocês quiserem se conectar comigo, é só jogar Daniel Pereira no LinkedIn. É isso aí, pessoal. Uau! Faltou 2 segundos! O que melhor sobre utilizar o tempo. Pitch bom é quando termina no limite. Não é? Certíssimo. A Ju, 9 segundos, falou. E ela não falou rápido, você viu que ela foi pausada e tal, aquela coisa. Enfim, pessoal, nós vamos começar aqui o nosso podcast hoje, Caça-Like, sobre startups e comunidades digitais. Fazendo uma primeira pergunta para o meu amigo Felipe, que é maranhense e radicou-se lá em Porto Alegre. É isso, Felipe? Isso mesmo, já estou há 6 anos lá. Fui fazer mestrado, arranjei namorada, acabei ficando, sabe como é que é, né? Nossa, então Geralmente vamos é lá. o contrário, né? Aonde, Felipe? Olha só, a pergunta bem assim, bem capciosa, aquela coisa. Onde e como você se tornou palestrante e mentor de startup? Nossa, cara, é uma trajetória um pouco longa, porque eu fui para Porto Alegre, na verdade, fazer mestrado em Engenharia Civil, nada a ver. Eu sou formado em Engenharia Civil aqui no IFMA, fui lá fazer mestrado. Aí eu passei no mestrado, depois passei no doutorado na Universidade do Texas, e quando eu estava lá, eu já dava capacitações sobre oratória e negociação. Fazendo doutorado na Universidade do Texas, eu desisti do doutorado em Engenharia Civil, mas comecei a estudar muito sobre comunicação e negociação lá, que é uma das melhores universidades do mundo sobre esses assuntos. E Austin, no Texas, é uma cidade muito empreendedora, lá que tem o South by Southwest, que é o maior evento de inovação do mundo, um dos maiores do mundo.
Então, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a dar mais capacitações e, naturalmente, fui indo para esse lado do pitch. Porque, como eu trabalhava oratório e negociação, o pitch é isso, é comunicação e saber negociar. E, aos poucos, eu fui entrando para a empresa, fui entrando para startups e, nesse ano, nossa, eu me dediquei muito a realmente trabalhar mais com startups. Até que eu já estou nesses 5 ecossistemas diferentes aí. Realmente estou muito focado. Massa. Juliana, você é líder do Squad de Projetos Nacionais da Comunidade Maranhense Só Luizes, que eu também faço parte. Você foi uma das que estiveram lá quando a comunidade Só Luizes, você participou dos prêmios nacionais? Eu participei do segundo que teve, que foi o que a gente foi indicado como comunidade do ano. No ano passado foi Comunidade Revelação, eu ainda não fazia parte da comunidade. E nesse ano eu estava lá, foi lá em São Paulo, no Case, que é um evento gigantesco, um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação da América Latina. E a gente ficou no top 3, então foi muito legal. Só o Luizes brilhando nacional, gente! É daqui do Maranhão e tá brilhando nacionalmente. Daniel, como é que surgiu a dor para você fazer aí o Só Luizes Cast? Você que é apresentador do Só Luizes Cast e um dos líderes aí da Só Luizes, como é que deu essa ideia de, nós vamos fazer o Só Luizes Cast? Na verdade, o Só Luizes Cast, né, como líder na comunidade, a gente acaba se desdobrando em uma série de projetos. E saiu o líder antigo, que de fato fundou o podcast, né, não que ele saiu, ele acabou tendo uma mudança de foco, precisou orientar a vida profissional dele para outras coisas e o projeto meio que estava ficando de lado. Só que eu entendi que, através de um podcast, através de como a gente está conversando aqui agora, é uma das formas que a gente tem de transmitir conhecimento e de conectar pessoas dentro do mundo da inovação. Uma das coisas que a gente fala muito dentro da comunidade Só Luizes é que a gente precisa furar essa bolha que a gente está inserido e falar sobre as coisas boas que acontecem aqui. Tenho certeza que boa parte das pessoas nem sabe o que é Só Luizes, ou nem sabe o que é inovação e como que isso está presente no dia a dia deles. Então, através do podcast, a gente consegue conversar sobre temas complexos de uma maneira muito simples, muito didática, através de uma conversa que nem a gente está tendo aqui agora. Muito legal, cara, muito legal. Isso não é Felipe? Isso é muito importante, cara. Principalmente quando tu entra nas empresas, cara. Quando tu vê que a empresa não sabe ainda inovar, tá naqueles primeiros passos, ela erra muito. Nossa, cara, falar sobre inovação é muito importante. Vocês, inclusive, têm esse viés para a empresa também, por curiosidade? A gente estruturou um squad olhando especificamente para essa área mais corporativa, né? Muito pensando nos movimentos que vão vir agora para os próximos anos aqui no Maranhão. A gente teve recentemente o marco do Parque Tecnológico, né, que vai abrir muitas portas para o nosso estado. A gente tem grandes empreendimentos na área portuária, na área ferroviária. E, embora a gente esteja falando de todo esse progresso, a gente sabe que a sociedade ela caminha cada vez mais, visto o que aconteceu na pandemia, para um vetor de transformação digital. Então, a ideia da São Luizes, né, da comunidade, é oportunizar esse processo, né, e agregar não só a iniciativa das startups, que já faz parte do nosso ecossistema, dos empreendedores tradicionais também, da economia criativa, que é uma coisa fundamental para a gente discutir, e congregar, né, todo mundo dentro desse hub aí, que é o grande mundo da inovação. E como você falou em hub, nós vamos aqui, o Selma, através da Oxigene Hub, se conecta aí com o ecossistema de inovação nacional, não é isso, Juliana? E aí onde a Só Luizes, né, a nossa comunidade aqui, nós 4 fazemos parte, né, Felipe? O Felipe lá de Porto Alegre se conectou aqui também. E ela tem um papel, a Só Luizes tem um papel importante aí nesse hub do Selma, do grupo Selma, que é o Oxigene Hub. E aí eu queria que a gente visse agora, pessoal, como é que foi o evento Pitch and Coffee, que aconteceu no dia 16 de dezembro de 2022, no Six, aqui em São Luís do Maranhão. Vamos ver as imagens aí, editor? Olha aí, essa já foi o final aí do evento, todo mundo reunido ali, ó, as pessoas. Professor Marcos Barros, que esteve aqui com a gente fazendo aí o nosso podcast sobre inovação. Aí a Hanna, o pessoal, a Red Hunter aí da Rede de inovação da Oxigene Hub, juntamente com as meninas. O pessoal da Só Luizes aí, né? Foi um evento muito incrível, um evento onde várias startups... Você estava presente ou não? Eu não estava presente porque tive um problema de saúde, mas eu participei dessa edição também com uma equipe, né? Aqui dentro do Oxigene Hub.
A minha equipe especificamente, ela tá desenvolvendo, né, um projeto olhando para uma das dores da EMAP, que é a empresa maranhense de administração portuária, em que a gente está trabalhando com a gestão de facilities dentro da área do porto. Então, a EMAP, além de, obviamente, ter como atividade fim o gerenciamento e atuar como autoridade portuária em todos os navios que vêm aqui para o nosso litoral, ela também tem que administrar uma área muito grande, que é principalmente onde as pessoas vão ocupar, né, o administrativo, enfim. Então, a gente olha especificamente para essa dor que eles têm hoje, de que por mais que seja uma empresa que tem muito orgulho para cá, passa por muitos problemas, como a maioria de todas as empresas aqui do nosso país. E as facilities estão sendo uma dor de cabeça porque ainda tem muita coisa que acontece no papel, né? Muita coisa burocrática, muita planilha de Excel, muita muito coisa e-mail. analógica, aquela coisa toda. Exatamente. E aí a gente vem com uma ideia, né? A gente está desenvolvendo um aplicativo para auxiliar tanto as empresas prestadoras de serviço a terem uma gestão melhor do que elas estão desenvolvendo e os gestores a conseguirem fiscalizar se aquelas atividades que estavam programadas para acontecer estão acontecendo ou não de fato, e aí a gente está com previsão de fevereiro para implementar essa solução lá na EMAP. E tudo isso aí para otimizar os processos, não é isso? Exatamente. Daniel? Juliana, eu vou te fazer uma pergunta que não está aqui no meu roteiro, mas eu vou fazer. Por que a Soluizes, né, ocupou um espaço tão grande aí no ecossistema nacional de inovação? Eu acho que é justamente isso que a gente vem falando aqui, né? São todas as coisas que vem acontecendo no ecossistema, como hubs, o parque tecnológico, universidades participando, é um ecossistema bem complexo. E com o passar do tempo a gente tem revelado o nosso potencial. O Maranhão é uma área bem estratégica, a gente está tanto no norte quanto no nordeste, também tem um pouquinho da Amazônia. Legal. E se a gente olhar em um sentido mais amplo, a gente vai ver que toda essa diversidade que tem no Maranhão é um fator crucial para a inovação. Porque quando a gente tem diversidade de pensamentos, a gente também consegue entregar produtos mais diversos que alcançam um público maior. Então, aqui o Maranhão é um dos estados mais diversos do Brasil. Uma cultura riquíssima. Exato, muito rica. E também o ecossistema de inovação tem observado muito isso. Então, a gente já fala sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, onde a gente inclui mais a diversidade, onde a gente observa por esses fatores que são mais cruciais realmente para o desenvolvimento humano, onde aqui no Maranhão a gente já começou a dialogar sobre isso. Então, já existe uma cultura aí de ecossistema, de inovação e tudo mais. Existe. E quando a gente fala no ecossistema brasileiro, infelizmente, ainda é um ecossistema branco, masculino, e que vem se transformando com o passar do tempo. E o Maranhão tem tido um papel muito importante, fundamental. Para mudar isso. Então, colocar a cultura afro-brasileira aí. Eu acho que esse é um dos fatores, né? Mas não só esse, também todo o investimento que a gente está tendo aqui para a área de inovação, tecnologia, os programas, todos os projetos. Mas eu acho que também é o mindset que está mudando aqui dos maranhenses. Legal. Felipe, você que saiu do Brasil, você que foi procurar se formar, fazer o seu doutorado lá fora. A gente fez o pitch. A gente fez a brincadeira aqui do começo do programa, saindo completamente aqui do nosso roteiro, mas eu quero saber o seguinte, para quem está em casa ali, o que é o pitch e por que eles são tão importantes na apresentação das startups para os investidores? Legal. O pitch é importante não só para a startup, mas na verdade para todo mundo. A gente aqui não é startup, a gente estava se apresentando como pessoas, mas a gente usou técnicas de pitch. E isso é legal porque o pitch basicamente consegue fazer com que você se venda de uma maneira muito bem em um curto período de tempo. Então, usando essas técnicas, você consegue de uma maneira mais efetiva fazer com que as pessoas se interessem mais pelo que você esteja falando e se encantem mais pelo seu produto. Eu já percebi empiricamente ali, meio que na minha experiência, que quando você tem um bom pitch, você tem 2 vezes mais chances de conseguir ter sucesso dentro daquilo que você está querendo. E o pitch ele pode ser usado para várias coisas. Pode ser usado para pedir grana para investidor, como você mencionou, no caso das startups. E sim, se a startup faz um bom pitch, ela tem 2 vezes mais chance de conseguir o aporte, de conseguir ter sucesso. Mas também pode ser usado quando você vai, por exemplo, vender um produto para uma empresa. Então, se você vai vender um produto, você vai fazer um pitch, mas vai ser um tipo diferente de pitch. É uma apresentação de proposta, que a gente chama. De uma maneira geral, a gente usa pitch todo dia, porque todo dia a gente está se vendendo.
E tem que saber fazer pitch, é uma habilidade que todo mundo tem que desenvolver, porque não é só conhecer a técnica do pitch, mas você acaba aprendendo sobre oratória, você acaba aprendendo sobre como negociar, você acaba aprendendo também sobre, enfim, diversas técnicas que vão te ajudar no dia a dia da sua vida também. Pitch é um negócio que todo mundo tinha que aprender, viu? É muito bom. Muito legal. Daniel, eu fui ver o seu LinkedIn e vi lá que você é um Scrum. O que é isso e por que ele é importante para as equipes de trabalho? O Scrum, ele é uma metodologia até bastante antiga, né? Tenho uma certificação em Scrum e ele, basicamente, né? Explicando para uma criança de 5 anos, você tem 5 anos e está vendo esse podcast, essa explicação é para pensando em você. Acabou comigo. Imagina que você tem uma tarefa muito grande para fazer, só que você não vai conseguir fazer ela de uma vez, né? Por exemplo, o Felipe, que é engenheiro, você não consegue construir uma casa em uma semana, a menos que você seja da China e consiga construir um hospital aí em 10 dias, mas enfim. Mas esse hospital já foi começado a construir um mês antes, né? É diferente. Você não consegue fazer isso de uma vez só. Antes, né? Você tem uma série de etapas e uma série de processos que você precisa fazer. E o Scrum ele vai falar justamente isso. Ele vai ser um conjunto de práticas, um conjunto de cerimônias, como a gente fala, em que você vai executar tarefas micro, né, pensando no macro. Por exemplo, eu vou construir um aplicativo. Eu não construo um aplicativo em uma semana. Eu vou fazendo pequenos pedaços desse aplicativo que vão se conectando como um quebra-cabeça até você ter um produto final, um produto robusto e estruturado. E isso ajuda os times porque você pega uma tarefa que é muito complexa e você consegue aumentar a produtividade porque você sempre vai estar entregando alguma coisa. Imagina a frustração que é você ter que construir, como eu falei, né, nesse exemplo aí da casa, ter que construir uma casa toda. Puxa, o cara já vai começar desestimulado. Agora, se ele pensa assim, pô, eu tenho que fazer só o alicerce, eu tenho que só preparar a massa, eu tenho só que trazer a pedra brita, o cimento e juntar aqui. Então, isso dá um senso de entrega para a pessoa, dá um senso de que o que ela está fazendo está gerando valor. E me trazendo agora para a perspectiva digital, todas as vezes que você vê, por exemplo, uma melhoria, atualizou alguma coisa aqui no Instagram, atualizou alguma coisa aqui no WhatsApp, agora a gente consegue mandar enquete, por exemplo, o número de pessoas dentro de um grupo pode ter sido expandido. Tudo isso começa no planejamento do Scrum, porque até você chegar e dizer, não, a próxima funcionalidade que a gente vai implementar é essa, tem todo um estudo e tudo isso é baseado, né, dentro da metodologia do Scrum, até de fato virar um produto que a gente vai usar no nosso dia a dia. Perfeito. Juliana, me diz o seguinte, o que faz a KTM Health Tech e o que faz o CQO da EduEdTech? É importante que a gente são duas startups maranhenses que você ajudou a fundar, que você participa e que você vive delas, não é isso, Juliana? A QTM Health Tech é uma startup de práticas integrativas, então aquela medicina mais natural, menos invasiva, como o reiki, a massoterapia, a hipnose, e é uma área que tem crescido bastante, né? Também tem os produtos. Eu adoro a medicina integrativa, aquela coisa alternativa, do incenso, da massagem do óleo essencial, né? Do reiki, Exato. da yoga. Sim, e é uma medicina que tem crescido muito, sobretudo após a pandemia, só que a gente observou que os profissionais, embora estivessem crescendo muito no mercado, eles estavam com dificuldade de encontrar locais para desenvolverem a técnica e desconectarem com os seus pacientes. Então, a gente faz essa uberização, que é a conexão do terapeuta com o profissional, com o paciente e os coworkings. E você também perguntou sobre a EduEdTech, né? Exatamente. CQO, que eu preciso saber o que é esse tal de CQO aí, essa sigla, o que ela representa? Nas startups, não sei se você já observou, né? A gente usa muito termos em inglês. Sim, claro. Bastante comum. O próprio nome startup, né, já é em inglês. Então, a gente fala os C-levels, que são os cargos de diretoria da startup. Então, existem vários. Tem o CEO, que é o que eu sou na QTM Health Tech, que é aquela pessoa que está mais no cargo de presidência, que está lá representando também externamente. Tem o COO, que é aquele que já está mais na organização interna. Mas também tem o CQO, que é a pessoa que é responsável pela parte de conhecimento e de pesquisa. Então, é uma startup de educação, de impacto social. E eu, por já ser pesquisadora e já ter iniciado na área de inovação... mestra, não é isso? Exato. E no meu mestrado, justamente na dissertação, eu estudei tecnologias para a educação.
Então, eu desenvolvo essa pesquisa na área do EdTech, mostrando o impacto também. Legal. Pessoal, o papo tá muito gostoso, mas a gente vai entrar num breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o Caça Like, o primeiro podcast do Grupo Selma. Até daqui a pouco. Tô em dúvida de qual curso escolher. Voltamos a apresentar o Caça Like, o primeiro podcast do Grupo Selma. Agora sim, agora o papo vai esquentar, Felipe. Você faz parte de vários hubs de inovação, seja maranhense, seja nacional. Existe uma conexão entre eles e qualquer pessoa pode participar desses hubs? Sim. Eles são conectados, mas também nem tanto, né? É isso que eu acho meio chato. Porque, assim, tem vários grupos de WhatsApp, tem vários eventos que eles organizam. A gente vai para os meus eventos, por exemplo, Case. Eu estava lá e não conheci vocês dois, né? Olha só. Eu não estava lá, por isso que a gente se conheceu. Muito bem. Mas a Ju estava lá e a gente nos conheceu, né, Ju? Mas, enfim... mas, ao mesmo tempo, eu vejo que precisa de uma integração maior. Essa integração acontece muito bem quando tem eventos como esse, sabe? Vai ter o South Summit, vai ter o Gramado Summit, vai ter o Web Summit, mas, poxa... Vai ter o Case aqui no Maranhão. Vai ter o Case no Maranhão, né? Legal, é verdade. Vai ser convida quando, a gente aí. Vai ser quando, inclusive. Avisa a gente pra gente estar divulgando aqui também, fazer um podcast sobre esse evento, convidando a galera aí, os universitários, as pessoas da comunidade, do ecossistema, para participar também. Com certeza. Tem que chamar. Mas o que eu queria dizer sobre isso é que, caramba, todo mundo é legal estar envolvido com esses ecossistemas de inovação. Por mais que você não tenha uma startup. Pô, eu sou um empreendedor, sou uma empreendedora, sou uma pessoa que quer aprender a empreender melhor. Pô, participa dos eventos, participa das lives, participa das palestras, porque é uma galera muito bem conectada, é uma galera que pensa de maneira muito diversa, como a Ju mencionou, e essa diversidade traz criatividade. Então, é uma maneira de você estar atualizado, de você aprender, de você, de uma certa maneira, se desenvolver como pessoa. Legal. Então, todo mundo tinha que estar ligado com uma comunidade como essa, em todo o Brasil tem, não é só em São Luís, não é só em Floripa, não é só em Porto Alegre, em todo lugar. Então, é legal a gente procurar. Aqui tem uma locomotiva, né? A locomotiva falem é um vocês. espaço de inovação do governo, a gente tem também o Casarão Tech, de comunidades que a gente tem empreendedoras e que falam, né, sobre inovação, sobre startups. A gente tem a iBlack, que ela é focada para as pessoas pretas, né? Como que a gente consegue desenvolver um afroempreendedorismo pensando nessa população que dentro dos ecossistemas de inovação acaba sendo bastante marginalizada e na sociedade também. A gente tem... uma pessoa branca falando da iBlack. A gente tem a Ama Games, que é focada em jogos, né? A gente sabe que o mercado de jogos aí Nós vamos fazer um podcast com a Ama Games. Aliás, era para ser feito ontem esse podcast, mas ontem houve a confraternização da Ama Games. Eu fui, inclusive, convidado. Mas não fui, eu estava aqui. Né? A Ama Games é uma comunidade fantástica aqui do Maranhão. Eles têm jogos aí disparados, né? Ganharam prêmios. A gente tem também, obviamente, a Soluizes, que é a comunidade de startups, de empreendedorismo. A gente tem a PyLadies, que é uma comunidade de tecnologia focada especificamente em auxiliar as pessoas, mulheres preferencialmente, a desenvolverem soluções, aprenderem sobre Python, que é uma das linguagens de programação aí muito utilizadas. A gente tem a Product Tank, que é uma comunidade específica para pessoas de produto, né? Então, como que eu me desenvolvo na área de produto, o que eu desenvolvo. Tem a PHP, que foi uma das primeiras comunidades de tecnologia, de desenvolvimento que a gente teve aqui no estado. Então, a Soluizes, ela faz parte de um ecossistema também, né? O ecossistema, para quem já estudou biologia, sabe que ele é só uma parte de um todo. Você tem que se conectar com uma série de outras coisas e as comunidades, elas estão em um pedacinho disso. Juliana, você é mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão e é mestrando em Preservação de Patrimônio Cultural, é cientista social, é hipnoterapeuta. Cara, que loucura! Como é que essas atividades tão distintas assim te ajudam aí nesse ambiente aí de inovação? Atualmente a gente ouve falar muito a respeito dos profissionais que têm mais de uma formação, né? Então, bombril, mil utilidade. Existem vários termos, que estão usando bastante são multiprofissionais, que são formados em múltiplas graduações. E antigamente tinha muito isso, né? A gente via uma pessoa que era um filósofo, mas também ele tinha várias outras formações.
Com o passar do tempo, isso foi diminuindo e hoje a gente tem essa oportunidade de ter várias formações pela acessibilidade realmente, e foi algo que agregou muito, porque Ciências Sociais é um curso bastante amplo, então entender sobre a sociedade me ajudou, inclusive, a conhecer novos lugares, a me aventurar também em interagir com novas culturas. Exato, outros mercados. Por exemplo, hoje a QTM Healthtech está internacionalizando por Emirados Árabes Unidos, Chile, Peru, e não tem como a gente estar lá sem conhecer a cultura de outro lugar. Então, as Ciências Sociais me ajudou muito nisso, mas também, nas Ciências Sociais, eu já estudava tecnologia. Então, eu só consegui unir as duas coisas, são duas paixões, as práticas integrativas e as tecnologias, então, elas foram unidas para hoje eu estar atuando nessa área. Daniel, tu falaste ainda agorinha sobre o mercado do Maranhão, mas eu queria que tu me dissesse, como é que você vê esse mercado agora de startups no Maranhão, esse ecossistema maranhense, como é que você vê isso aí? Dentro da Soluizes, a gente fez recentemente um mapeamento para identificar, né, qual é o perfil do empreendedor, identificar quais são as áreas que a gente tem de startups. E a gente viu que aqui no Maranhão, a gente tem um gargalo muito grande no segmento educacional. Isso porque a gente sabe que a gente está nos estados do Brasil que tem um dos piores índices de DH. Óbvio que isso é uma coisa que não depende só do governo, depende de uma série de fatores. E, nesse sentido, a gente viu que boa parte das startups que fazem parte do nosso ecossistema estão dentro do segmento de educação. Por outro lado, a gente tem também uma grande oportunidade, como a Ju falou no começo aqui, a gente está em um estado de transição, né? A gente tem ecossistema amazônico, a gente tem bioma de cerrado, a gente tem um litoral, a gente tem muitos recursos naturais. E se você olhar, por exemplo, para as patentes que a gente tem hoje aqui no estado, a boa parte das nossas patentes são de pesquisas que vieram através da biotecnologia. Então, biotecnologia é um dos assuntos assim, que eu acho que vai ser tendência, não só para a pesquisa científica, mas para as nossas startups também. Dentro do Inova Maranhão existe um cluster, que é uma área específica, né, focada para você olhar para essas patentes, para olhar para esses pesquisadores, para essas pessoas que desenvolvem esses trabalhos na área de biotecnologia e pensar em soluções, né, como que a gente consegue agora transformar isso em um produto e fazer isso chegar no mercado. Então, recentemente também uma das coisas que saíram, né, no ano, acho que 2021 mais ou menos, existe um ranking nacional dos estados de desenvolvimento e um dos critérios que são avaliados é sobre justamente inovação. O estado do Maranhão foi o único estado que saltou 7 vezes em inovação. Olha aí. Por conta de uma série de coisas que estão sendo desenvolvidas, né? E sabe o que é o pior? É que ninguém sabe, né? Quem não é da comunidade, quem não está vivendo aquele dia a dia e tudo mais, está por fora. Então, exatamente. É legal isso, Daniel, você reforçar isso aí, que o Maranhão cresceu 7 vezes aí em inovação, no ranking nacional, é isso? Exatamente. O único estado que subiu 7 posições foi o Maranhão. Óbvio que tem muita coisa ainda para a gente fazer, tem muita melhoria para a gente trazer, e é por isso que é importante a gente ocupar esses espaços como agora. Porque a gente sabe que o nosso trabalho, ele começa aqui. Por isso que faz sentido a gente estar nesses momentos. A gente começa falando sobre inovação, a gente leva conhecimento, a gente educa as pessoas, a gente edifica, mas elas é que são os agentes transformadores de onde a gente está. Muito do que a gente faz, a gente provavelmente não vai colher os resultados, mas as pessoas que vierem depois da gente, então os nossos filhos, os nossos netos, muito provavelmente eles vão encontrar um lugar muito melhor do que a gente deixou. Muito legal, cara. Parabéns mesmo aí, você que é uma pessoa que está no Inova Maranhão, que está fazendo aí a cultura de startup crescer no estado. Parabéns. Felipe, você como é mentorar startups no Brasil inteiro, né? Você já participou de alguma startup unicórnio? Eu já dei mentorias para startups unicórnio, já dei mentoria para startup no Vale do Silício, mas eu mesmo não fiz parte dessa startup tão grande. Eu tive startups, enfim, mas foram bem menores. Mas é muito bom dar mentoria, é um negócio que inclusive eu recomendo para todo mundo. Se você tem alguma habilidade que você acha que vai agregar para as startups, dê mentoria, porque realmente é uma coisa que nos edifica muito. Quando a gente vira mentor, a gente começa a ter contato com gente de tudo quanto é lugar. E como eu falei, poxa, eu dou mentoria para 30 startups diferentes todo mês, 30 startups novas. Então são 30 modelos de negócio diferentes, 30 pessoas diferentes que eu conheço. 30 cabeças diferentes, culturas diferentes, vontades diferentes, sonhos diferentes. Com certeza. E são coisas que, poxa,
o fato de tu estar diante de tanta coisa diferente, tanta diversidade, te faz também pensar de uma maneira diferente e aprender com cada uma dessas. É muito bom ser mentor. Quem quiser ser mentor, eu realmente recomendo que você faça isso. Já falo com o pessoal aqui da Solis, vocês estão precisando de mentor, né? Tô correto? Depois nós vamos, também. No final nós vamos fazer o jabá e vamos dar as redes sociais de vocês aí. Mas fica tranquilo. Mas é muito bom, cara. Juliana, como é que você teve a ideia assim, vou montar uma startup aí para tratar aí essa questão das inclusão da medicina integrativa, das medicinas alternativas, fazendo um link entre elas e o público. Como é que surgiu essa ideia? Você já trabalhava com medicina alternativa antes? E aí você disse, não, eu estou precisando aqui crescer, estou precisando... E aí você teve um insight. Pá! Começou eu sendo usuária de práticas integrativas. Então, eu sempre gostei muito mesmo. E com o passar do tempo eu fui fazendo cursos e me especializando e comecei a atender como uma pessoa de práticas integrativas. Eu atendi aromaterapia. No começo eu estava me identificando ainda, até que eu cheguei na prática que eu mais gosto hoje, que eu mais atuo, que é a hipnoterapia. Olha. Então eu já estava atendendo. Quero ser hipnotizado, Juliana. Eu quero saber se isso funciona. Eu sempre tive essa curiosidade, sério, eu sempre tive essa curiosidade de saber se esse hipnotismo aí não é aquela coisa. O meu editor está rindo porque ele também tem vontade de ser hipnotizado. Sim, Juliana, continua. É uma técnica, né, que já existem vários estudos científicos, é muito legal, boa, muito legal. usada para... Estou brincando, mas eu sei que funciona. Inclusive no tratamento de fobias e tudo mais, né? Exato. E hoje a gente atua assim, dessa forma. E como a gente teve essa ideia, né? Eu não estava sozinha, eu sou a fundadora da QTM, mas eu sempre estive com um time muito qualificado que me acompanhou desde o início. Então, eu tive atendendo no mercado e percebi assim, gente, realmente, quando a pessoa termina um curso, por exemplo, de medicina, geralmente ela já tem um consultório, mas o massoterapeuta não. Não tem, verdade. Então, ele fica, onde que vai atender? Então, aí eu você fui foi observando. na dor do massoterapeuta que te deu o insight e falou, vou linkar a medicina com o público. Na dor. E também eu participava de muitos cursos, né, como eu falei, então eu via muitos profissionais formando e ao mesmo tempo eu acompanhava, participando de grupos, que eles tinham dificuldade de encontrar os pacientes. Então eu pensei, gente, então é uma oportunidade aí. Só que no começo eu estava pensando em abrir um coworking, que é um local compartilhado de trabalho para esses profissionais. Nós temos coworking aqui no Selma, nós temos. Tem que vender o jabá aqui do patrocinador, nós temos que vender. Nós temos o coworking aqui que está aberto aí à comunidade, né? Inclusive a comunidade de inovação sempre vem aqui, né? É isso aí. É bem legal. Esse nosso coworking é próprio para terapias, são espaços compartilhados para terapias. Aí a gente ia abrir esse coworking, só que um amigo meu, que hoje ele é CLO da QTM, que é o Vinícius Cirino, falou assim, Juliana, por que vocês não desenvolvem uma startup? Na época ele estava fazendo pesquisa de... Ele teve aqui, fez um pitch. No Pitch and Coffee, o Cirino teve, eu vi. Foi muito legal o pitch dele, inclusive. Muito legal mesmo. Aí ele falou, ele teve essa sacada também, aí já estourou a pandemia, e aí a gente começou a ir atrás de tudo, né? Só que no começo eu ainda não estava dentro do ecossistema de startups, eu estava dentro do ecossistema de terapeutas, então eu não entendia bem como era. A primeira coisa que a gente foi buscar logo foi um investidor, né? Ela já pulou todas as etapas que a gente vai falar aqui, viu? Geralmente Felipe, nós vamos falar aqui, você mentor, nós vamos falar como é que é essas etapas de startup, daqui a pouquinho. E a gente teve sorte de conseguir um investidor que também participou de toda a fundação, hoje ele é um co-founder, também é um sócio da startup, e foi assim, né? Muito legal. Já nasceu internacional. Só para o pessoal de casa, a gente falou em unicórnio ainda agora, mas eu vou esclarecer para vocês o seguinte, unicórnio é um termo que foi criado pela investidora e fundadora da Cowboy Ventures, Aileen Lee, em 2013, para definir as startups avaliadas em pelo menos, gente, $1 bilhão. Antes de abrir o seu capital na Bolsa de Valores, ela criou isso aí. E, além do crescimento acelerado, essas empresas têm como características centrais a inovação, escalabilidade e investimento em tecnologia. Então, pessoal, quando falar em empresas unicórnio, você vai saber que ela fatura aí, mas está avaliada em mais de $1 bilhão. E nós temos no Brasil, no final do programa, daqui a pouquinho, a gente vai falar
às 11, é o Top 11. O Top 11 das startups nacionais. Felipe, como é que é esse negócio aí de ser speaker do TEDx, meu amigo? Cara, é legal ser speaker do TEDx. Gera muita curiosidade, né? Todo mundo fala sobre isso. Mas é uma coisa assim que, poxa, você precisa receber só um convite. E é legal pra caramba, muita gente recebe os convites, não é? Hoje em dia não é tão difícil você dar uma palestra no TED, porque existe o TED, que é o TED lá dos Estados Unidos, que é grandão, esse sim é muito difícil, mas dentro do Brasil, em todos os países, tem o TEDx, que são eventos menores. E se você tiver o contato do organizador, ou então se essa pessoa chegar até você, se você tiver uma história legal para contar, você pode chegar até o organizador e falar da sua história e às vezes eles te chamam também. Eu fui convidado para ir lá para o Rio para fazer o meu TEDx, foi muito bacana, eu falei sobre oratória, foi legal demais, eu falei sobre o quanto que eu era tímido quando eu era adolescente, como eu superei isso até chegar ao ponto de virar palestrante. Olha que legal, olha que superação da horas timidez para speaker. Tu assistiu? Eu assisti. Ele ficou 3 horas esperando o amigo dele que nunca chegou. Cara, fiquei numa festa. Foi uma saga, a jornada aí do speaker. Sim, cara, a história que eu contei lá é que eu fiquei numa festa, aí um amigo meu ia junto comigo na festa, aí o meu amigo não chegou, aí eu fiquei 3 horas do lado de uma cesta de lixo, tomando refrigerante, assim, olhando pra baixo, até meu pai chegar. Assim, será que eu sou um lixo? Será que eu sou um refrigerante? Tipo isso. Sem falar com ninguém, porque eu não conseguia falar com as pessoas. Aí hoje já é bem diferente, né? Pô, tô aqui num podcast. Tá no podcast, tá falando horrores! Mas é bem legal. E se você pesquisar, se você correr atrás, você consegue dar um TED também, viu? Mas tem que ter uma história legal pra contar. Cara, eu acho que a minha história é muito louca, mas aí já vai ficar para um outro podcast, não é esse, gente. Esse podcast aqui é de startup. Daniel, me fala um pouquinho aí dessa questão aí de mentorias locais. Me fala um pouquinho aí como é que é fazer mentoria numa cidade como São Luís do Maranhão. Cara, é muito legal trabalhar com mentorias, né? Assim como o Felipe, eu acredito muito nesse processo de troca. William Glasser, ele fala sobre, né, como que a gente aprende. É uma pesquisa antiga, acho que da década de 60 mais ou menos, em que ele fala que quando você ensina para alguém, você consegue solidificar o seu conhecimento em até 95%. Então, o processo de mentoria para mim é isso. Eu que sou professor, eu vejo a mentoria como uma oportunidade de eu consolidar o conhecimento e, obviamente, eu aprendo muito mais com as pessoas de quem eu falo. Dentro da InoveNow, a gente tem acesso a pessoas do Brasil todo, mas aqui especificamente no Maranhão, eu trabalho com mentorias para startups que estão nesses programas de desenvolvimento, né, de pré-incubação, como a gente chama. Então eu vou agora fazer uma provocação com você, meu amigo. Se você fosse montar uma startup hoje, em São Luís do Maranhão, você montaria uma startup de quê? Eu, inclusive, tenho uma startup, está em desenvolvimento. E o segmento que eu olharia, eu vou dizer 3 segmentos, né, que eu acho que são os 3 mais legais. Primeiro deles é ecossistema portuário. Por quê? O setor portuário é um dos setores que temos 3 portos, né? O único lugar tem do mais mundo, 2. Do Brasil, aliás, o único lugar do Brasil que tem 3 portos, ainda vem mais 2. A gente vai ter o Porto de Alcântara e o Porto de São Luís. Então, a gente tem naturalmente uma vocação para o setor portuário. É um setor que movimenta bilhões de dólares. Então, as startups que nascem dentro do porto, elas já nascem internacionais. E hoje a gente só tem uma startup... Um pulo de virar um unicórnio. Exatamente. E hoje a gente só tem uma startup que atua ativamente, que é a Blue Marble. Então, tem aí um segmento gigantesco para a gente desbravar e trazer muita inovação para o setor portuário. Esse é o primeiro. Segundo segmento que eu vejo que precisa muito, não só aqui no Maranhão, mas no Brasil como um todo, está relacionado à parte de dados. Então, hoje a gente vive numa era extremamente digitalizada, em que a gente gera mais de 5 terabytes de dados aí por dia. E isso foi uma das coisas, acho que não são nem terabytes, são trilhões e bilhões de... Enfim, é um número gigantesco, começa com 5. Mega, hiper, giga, bota aí umas 10 casas decimais aí que a gente gera diariamente. E isso era uma das coisas que a gente produzia até 2003, mais ou menos, foi tudo que a humanidade gerou. Legal. Então, algo voltado para a área de dados. Ciência de dados, Big Data, gestão, esse seria um segundo segmento fundamental, não só para o Maranhão, mas para o Brasil como um todo. E o terceiro, que é o que eu acho que a gente mais precisa olhar para esse momento agora, está relacionado ao ESG.
Então, ESG é uma das coisas assim que envolve o social, envolve a sustentabilidade, envolve a governança desses espaços. E o ESG é que justamente a tradução seria Environment, Social and Governance. Então, meio ambiente, sociedade e governança. É uma das siglas assim que você consegue abarcar tanto o cluster de biotech, você consegue pensar em soluções mais sustentáveis para o setor portuário, por exemplo, para a construção civil. Então, são 3 segmentos que eu acho que seriam fundamentais para você começar. Até para a administração pública mesmo, exatamente. Trânsito, né? Transporte. Tudo você consegue agregar dentro desse Legal. Juliana, como é que é viver de startup em São Luís do Maranhão? Olha, é muito difícil porque a princípio a gente pensa que startup a gente começa e já está ganhando. Já está brilhando, já está ganhando rios de dinheiro, dólares, milhões. E não é assim que funciona, né, gente? Não é assim que funciona. Quem dera se fosse, na verdade. Quando a gente ouve assim, valuation, a gente acha que valuation é o quanto que a startup está recebendo. Não, gente, valuation é o quanto que a startup vale para o mercado, né? Agora, quanto ela fatura é uma coisa totalmente diferente. E faturar é muito difícil para a startup, porque a gente está falando em escalar uma tecnologia, né? Então, é muito investimento. Se a gente for olhar todos os unicórnios aí, com certeza eles investiram anos para depois eles terem algum tipo de lucro. Só que agora está existindo uma nova vertente de startups. A gente fala de startup unicórnio, startup camelo, mas tem o Toya, né, que é o mentor. Ele falou startup vira-lata caramelo. Que é aquela que está lá, que se vira, que aprende com ele. Acho que a minha startup que está nascendo, ela já nasce, vira lata, aquela coisa, ela vai se transformando até chegar no unicórnio, criar asas e voar, não é isso? A startup que segura porrada. E aqui eu acho que a QTM é uma startup vira-lata caramelo. A gente foi desenvolvendo uma tecnologia que é o nosso MVP, que é o site, que conecta, a gente também já está desenvolvendo um aplicativo. Gente, MVP é mínimo produto viável. Viável. Que é o produto que a gente tem para colocar no mercado. Só que também a gente desenvolveu outros produtos. A gente desenvolveu... Então, abriu o leque de produtos, não foi só um. Vocês começaram num caminho e disse, opa, tem mais caminho para cá. E foram abrindo caminhos, é isso? Exato. A gente, além de desenvolver a aplicação, a gente desenvolveu produtos digitais que são escaláveis, como áudios de hipnose. Então, por eles serem escaláveis e a gente só precisar produzir uma vez, que a gente inclusive produziu aqui na Hub, Oxigênio Hub, muito legal aqui no Selma, viu, gente? Exato. Oxigênio Hub aqui no Selma, através da São Luizes? Sim, também, né? Porque somos parceiros, mas da QTM a gente é incubado aqui. Legal. Então, assim, foi isso. Foram várias estratégias, produtos, programas. O fato também da gente já ter um sócio investidor. Legal. O conjunto de fatores que faz com que hoje eu consiga trabalhar, me dedicar à QTM, também prestar um trabalho voluntário para a São Luizes, trabalhar em outra startup que ainda não está monetizando, como a Edo. Mas é graças a todo esse... Pessoal, sistema. A gente está falando muito em unicórnio, não sei o quê. E 2022 se encerrou com 11.562 startups ativas no país, Felipe. Olha que barato. Segundo o levantamento da Cortex, a pesquisa ainda mostrou que desse total, 28% são do segmento de tecnologia da informação, 22% são da área de serviços e 16% somente são da área do varejo. Essa matéria é uma matéria do site Remessa Online, do dia 2 de novembro de 2022. E é o seguinte, lá também tem o ranking com as top 11 startups brasileiras que se tornaram unicórnio, pessoal. E olha o seguinte, o valor dessas startups está acima de $1 bilhão. Vamos lá. Primeiro é a Madeira, depois a Hotmart, terceiro Mercado Bitcoin, quarto Único, 5 Nuvem Shop, 6 Frete.com, 7 Cloudwalk, oitavo Daqui, 9 Merama, 10 Olist e 11 Facily. É isso, pessoal. E no ano de 2021 foram investidos mais de 9 bilhões em startups. O levantamento é da consultoria Sling Hug. E esse número representa 16,2 vezes
mas em relação a 2016, quando começou lá na época, que o investimento era apenas de 569 milhões. Felipe, o que eu preciso para fazer uma startup ficar rico, Felipe? Acho que essa é a pergunta do milhão, literalmente. O programa está acabando. Essa pergunta, ela vale $1 milhão, viu, a resposta dela. Viu? É verdade. Então, na verdade, eu preciso aí que você me diga o que eu preciso e quais são essas principais fases aí para se montar uma startup. Boa. Vou até pedir para vocês virem me complementando, tá? Porque são muitas coisas que tem que fazer. Mas, primeiro de tudo, a startup tem que começar com uma base sólida, com MVP. E esse MVP tem que ser muito bem validado. Então, tem muita startup que começa, na verdade, com um problema que não é um problema tão relevante assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é pesquisar muito. Pesquisar se aquele problema é relevante, quanto de dinheiro está envolvido com aquele problema, quanto de fato desse mercado que a gente vai conseguir abarcar também. Eu tenho que entender o problema, eu tenho que entender também quanto desse mercado eu consigo comer com a minha solução. Depois que eu entendi o problema, que eu fiz pesquisa, que eu tenho dados numéricos para provar aquilo que eu estou querendo saber, aí eu começo a pensar no meu MVP, no meu produto, e eu começo a pensar pequeno, saudável, para poder errar, para poder ir mudando, para poder ir pivotando. Exatamente, que é a palavra que a gente usa, né? Esse startupense. E aí depois eu vou crescendo. Assim, muitas startups começam também pedindo investimento. Isso não está certo nem errado, mas muitas pedem investimento no momento onde elas estão um pouco imaturas ainda. O ponto é, você pode começar sem pedir investimento, às vezes é até melhor. Tem outras maneiras. E muitas recebem investimentos a fundo perdido, não é isso? Inclusive, existem várias iniciativas de subvenção econômica. O governo do estado do Maranhão, por exemplo, através do Inova Maranhão, já investiu mais de 12 milhões em programas focados para a inovação. Então, por exemplo, nos últimos programas, o Centelha 2 que aconteceu, são 39 startups selecionadas, cada startup são negócios de base científica, vão receber aí, em média de 40 a 50 mil reais para você iniciar, né? Então, é o dinheiro que o governo investe, não necessariamente esperando um retorno imediato daquilo, porque a gente sabe que o ecossistema de startups ele é volátil. As pessoas vão errar, vão falhar, vão quebrar a cara, vão falir. É um investimento de risco, né? Exatamente. Mas aí, as startups que conseguirem sair dali com MVP validado, tem uma tendência a triplicar e quadruplicar esse valor que foi investido inicialmente. Quadruplicar é pouco até, né, cara? Pessoal, o programa está acabando, agora de verdade. Nós ensaiamos. É o seguinte. Vamos aqui fazer nossas considerações finais, que meu editor já quer comer, que ele está com muita fome. Ele está muito magro, ele veio da Etiópia, ele está magro. Vamos lá. Felipe, considerações finais. O que tem que falar? Não entendi. Não, você tem que falar, vende o teu peixe. Agora é hora de vender a mentoria. É hora de vender a mentoria. Agora é as considerações finais para a gente encerrar o programa em grande estilo. Beleza. Poxa, pessoal, obrigado por estar presente aqui hoje, de verdade. O meu objetivo é me aproximar cada vez mais das comunidades aqui no Maranhão. Eu realmente estou em vários estados, mas, de fato, eu quero voltar e trazer um pouco para o meu estado natal. Eu sou maranhense e eu quero contribuir para a minha terra natal. Quem quiser te encontrar, vai te encontrar no LinkedIn como? LinkedIn como Felipe Lima da Costa, Instagram fala Felipe Costa, mesma coisa no YouTube, tem vários conteúdos bem bacanas lá. Se você quer falar sobre pitch, quer aprender sobre pitch, vai dar uma olhada nessas redes sociais, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Juliana, considerações finais. Foi muito legal estar aqui com vocês, representando a comunidade Soluenses, né? Então, não tem como não fazer o convite para todo mundo que está assistindo, que ainda não faz parte da comunidade, que procure, que entre. Depois o Daniel pode até falar melhor a respeito de como a pessoa pode ter acesso à comunidade e entrar, virar um membro da comunidade. E também falar um pouco da QTM, foi legal, então, conversar com vocês sobre isso, tá aqui dialogando também com o Felipe, com o Daniel. E eu gostaria de agradecer o convite. Quem quiser continuar esse bate-papo aqui pode me encontrar no LinkedIn Juliana Nogueira ou no Instagram @CEOJuliana. Muito legal. Daniel, considerações finais, Daniel, tá acabando. Pessoal, foi um prazer dividir esse momento aqui com vocês. Uma das coisas que eu sempre costumo falar, né? Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer para dar certo. Eu não consigo ensinar o caminho das pedras para vocês. Mas se vocês quiserem não errar da mesma maneira que eu errei pra caramba, isso aí eu consigo ajudar.
para vocês conseguirem entrar na Soluizes, né? Quem quiser entender um pouco mais sobre o que a gente faz, é só digitar na internet mesmo, www.soluizes.com.br. Lá você vai ser direcionado para a nossa página, você vai conseguir acessar os livros que a gente já produziu dentro da comunidade, você consegue consultar o nosso podcast e tem bem na tela de login o Quero Ser Membro. Então você vai preencher um formulário, você vai ser redirecionado para o nosso grupo e aí você se torna um membro fazendo parte da comunidade, entendendo o que a gente desenvolve. E quem quiser entrar em contato com o Daniel... Quem quiser falar comigo, já falei no começo, né, nas apresentações, é só jogar no LinkedIn Daniel de Matos Pereira e me mandar um e-mail, também é meu nome completo, danieldematospereira@hotmail.com. Pessoal, muito obrigado. O Caça-Like vai terminando, o Caça-Like de Startup vai terminando, mas semana que vem a gente volta com mais Caça-Like aqui no Selma, o primeiro podcast do Grupo Selma. Um beijo! Até mais! Valeu!